me chamo Gustavo Filemon, sou geólogo graduado na Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado também na Universidade Federal de Minas Gerais em Geologia Econômica Aplicada, e sou doutorando no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear e, concomitantemente, trabalho como coordenador de laboratórios do Departamento de Engenharia de Transportes dentro do Cefet-MG. Hoje, vamos apresentar resultados parciais dos nossos estudos de baselines ambientais e de vulnerabilidade de aquíferos frente à indústria do gás não convencional aqui no Brasil. É importante ressaltar que esse projeto emerge no meio da rede de pesquisa e desenvolvimento Gasbras. Trata-se de uma cooperação de universidades do Brasil inteiro, junto com entidades públicas e colaboradores internacionais. A núcleo da Gasbras Seção Minas Gerais conta com o INCT Aqua da UFMG, o CDTN, a UFOP, o Instituto AIEGA, e a Universidade Nacional de Comahue, na Argentina. Primeiramente, é importante entendermos o conceito de um baseline ambiental. Baselines ambientais, ou estudos de base, são profundas caracterizações ambientais que são realizadas previamente à entrada de uma determinada prática socioeconômica. Esta prática socioeconômica pode ser uma agricultura, a pecuária, alguma indústria específica, e para o nosso caso da Gasbras, nós estamos trabalhando com a indústria de exploração de hidrocarbonetos não convencionais. É importante em um baseline ambiental definir as suscetibilidades e as fragilidades de um ecossistema previamente à entrada da indústria. Isso permite formar uma ferramenta poderosa para planejamento, gestão, monitoramento e mitigação, conservação e preservação em análise ambiental. Um baseline ambiental é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada por órgãos ambientais, regulatórios, e até órgãos de planejamento e desenvolvimento. Uma vez que você entende as características daquele ecossistema, você pode planejar, monitorar e direcionar o seu regulamento para que a atividade se desenvolva ambientalmente sustentável. Assim, o baseline ambiental também serve às entidades sociais, uma vez que um baseline bem estruturado serve para a sociedade entender as potencialidades daquele ecossistema, como otimizar atividades econômicas já vigentes, identificar se já existe algum estresse antrópico dentro daquele ecossistema e até mesmo uma forma da sociedade se resguardar, em termos científicos, daquela atividade que está para ser implementada. E por fim, o baseline ambiental, obviamente, ele também serve à empresa, à própria indústria, a qual o baseline é direcionado. Por quê? Uma vez que a indústria entende as fragilidades e potencialidades daquele ecossistema, ela pode melhor se planejar para definir otimizações de processos e medidas mitigatórias para amenizar os seus impactos ambientais e criar uma maior sustentabilidade em seu empreendimento. Assim, um baseline ambiental ele é capaz de conciliar 3 diferentes polos fundamentais para uma governança ambiental participativa eficiente. Assim, um baseline ambiental voltado principalmente para a indústria do gás não convencional, tem que levar em consideração os impactos da indústria do gás não convencional. A indústria do gás não convencional, popularmente conhecida como a indústria do shale gas, ela tem diversos impactos positivos e negativos. Uma vez que a indústria chega em um determinado local, ela promove emprego, desenvolvimento econômico e uma série de oportunidades para aquele local se desenvolver em outras matrizes energéticas. No entanto, o desenvolvimento da indústria do gás não convencional também está atrelado a alguns impactos negativos. Ela modifica a matriz energética do ambiente, ela pode criar competitividade com outros setores econômicos já vigentes, ela também pode ter impactos em questão de tráfego, de circulação de maquinário pesado, pode ter impactos em termos de qualidade do ar, em tremores de terra, ou até mesmo impacto na qualidade dos recursos hídricos, que é um ponto fulcral na discussão sobre a indústria do gás não convencional. É imprescindível falar de gás não convencional associar ao fraturamento hidráulico, que é a principal técnica de exploração desse tipo de commodity. O fraturamento hidráulico, popularmente conhecido como fracking, consiste em realizar um furo horizontal de centenas até quilômetros até que se atinja a rocha reservatório, a rocha rica em hidrocarbonetos. Uma vez atingido, dá-se início a uma série de furos horizontais em múltiplas direções. Isto posto, injeta-se uma grande quantidade de água com muita pressão, água esta misturada a emulsificantes, propantes e uma série de outros componentes químicos, no intuito de fraturar esse reservatório e aumentar, induzindo uma permeabilidade àquele local.
Esse fluido injetado, ele reage com a rocha presente e depois ele é bombeado de volta como um fluido de retorno. E o fraturamento ali induzido permite o escoamento dos hidrocarbonetos para a superfície e assim se concretiza a produção do gás não convencional. Isto posto, o trabalho de Meirnes et al., ele mostra algumas principais rotas de contaminação desses fluidos de fraturamento para os recursos hídricos. O primeiro deles, considerado como rota número 0, aqui no nosso diagrama, indica prováveis inputs de contaminação advindos da superfície para a profundidade. Isso se deve ao fato de possíveis falhas no transporte e armazenamento desses fluidos, seja por vazamentos ou até por transbordamentos dos tanques de tratamento. A rota número 1 seria, no nosso diagrama, ela indica possível contato dos fluidos de fraturamento com os recursos hídricos subterrâneos. Isso pode ocorrer através do próprio vazamento desses fluidos por falhas na cimentação ou pelas falhas no revestimento deste poço. A rota considerada como número 2 relata quando você cria o fraturamento da rocha reservatório. Essas fraturas induzidas podem criar conectividade com outras estruturas geológicas pré-existentes no local, criando assim uma rota de contaminação para aquíferos. E por fim, a rota identificada como número 3, nós podemos destacar a própria capacidade do fluido e do próprio hidrocarbonetos de percolar através da permeabilidade natural dos estratos rochosos e também alcançando assim os recursos hídricos. Tendo em mente essa infinidade de processos que está atrelado à presença da indústria do shale gas, é importante nós tentarmos atacar em diferentes frontes esse tipo de problema para criar um baseline ambiental conciso que permita o desenvolvimento sustentável desse tipo de atividade. Para tanto, nós da Rede Gás Brasil MG, nós pegamos a Bacia do São Francisco como um estudo de caso, mais especificamente a bacia do rio Indaiá e do rio Borrachudo, uma vez que essas duas bacias adjacentes elas são amplamente discutidas na literatura como reservas extremamente interessantes para a exploração de hidrocarbonetos não convencionais. Neste contexto, a Gasbras tem feito diferentes tipos de trabalho em prol de construção de um baseline ambiental mais amplo e coerente com as características do local. Um exemplo deles é uma comunicação socioambiental forte envolvendo entidades políticas e entidades sociais no sentido de debater e conscientizar as pessoas sobre as potencialidades e riscos atrelados à exploração do gás não convencional. Outro exemplo é a estruturação de baselines socioeconômicos, mapeando as atividades econômicas vigentes, como elas podem ser potencializadas e até mesmo como elas poderiam ser afetadas caso a indústria do gás não convencional venha se desenvolver na região. Juntamente com isso, fizemos um levantamento de baseline de fauna e flora para caracterizar os fatores bióticos da região. Fizemos também um baseline de sedimentos, uma vez que sedimentos são capazes de acumular e de liberar contaminantes para a natureza, e ainda assim ele é capaz de registrar pressões antrópicas pré-existentes à entrada do caso do gás não convencional. Por fim, nós também estamos estabelecendo um baseline para recursos hídricos, tanto para recursos hídricos superficiais, como para recursos hídricos subterrâneos. Entendendo que, quando a gente fala de um baseline de recursos hídricos, isso envolve modelagem hidroquímica, hidrogeoquímica, modelagem de criação de modelos conceituais e até mesmo estudo de vulnerabilidade de aquíferos. Dentro desse mundo de dados que nós estamos discutindo aqui, eu vou apresentar para vocês parte dos estudos que nós estamos conduzindo, especificamente voltado para estudos de vulnerabilidade de aquíferos. Entender a vulnerabilidade de aquíferos significa o quanto aquelas águas subterrâneas na região está suscetível a ser contaminada ou afetada de alguma forma pelas atividades antrópicas em superfície. Para estabelecer um método condizente com a nossa realidade de dados para definir a vulnerabilidade de aquífero, nós decidimos optar pelo método GOD. O método GOD significa um método aplicado para grandes extensões territoriais com baixo volume de dados, que é exatamente o caso da bacia do rio Indaiá e do rio Borrachudo. Na maioria dos nossos bancos de dados está feito com mapeamento de dados em escala regional, e nós temos pouquíssimos poços cadastrados nos bancos de dados regionais em termos de captação de água. Ou seja, decidindo utilizar o método GOD, nós levantamos a caracterização básica da nossa região. Temos um local de clima
definido como tropical úmido, ou seja, um verão quente e chuvoso, um inverno frio e seco. Da mesma forma que os solos variam entre latossolos, cambissolos e litossolos. Entender o papel do solo na questão de vulnerabilidade de aquíferos é fundamental, uma vez que o solo pode funcionar como uma camada protetora que evita ou facilita a entrada desses contaminantes para dentro da superfície. Em termos de geologia, nossa área está dentro da bacia do São Francisco. Como unidades aflorantes da nossa região, nós temos o Grupo Bambuí. O Grupo Bambuí, este marcado pela intercalação entre metapelitos da formação Serra de Santa Helena e formação Serra da Saudade, intercalado com carbonatos da formação Sete Lagoas e formação Lagoa do Jacaré. Ao topo do Bambuí, nós temos a formação Três Marias, marcado principalmente por unidades siliciclásticas. O Grupo Bambuí, na nossa área, ele é sobreposto por grupos fanerozoicos, como o Grupo Areado, marcado por arenitos, e o Grupo Mata da Corda, marcado por rochas vulcânicas e ultramáficas. Assim, o método GOD consiste em uma análise de sobreposição de mapas e indexação de mapas para chegar num índice de vulnerabilidade que varia de 0 a 1, sendo 0 uma vulnerabilidade desprezível e 1 uma vulnerabilidade extrema. Quando eu falo GOD, cada uma das letras, o G, o O e o D, representa um parâmetro específico que será valorado para definir a vulnerabilidade dos aquíferos. O primeiro, o parâmetro G, ele define o grau de confinamento do aquífero, que varia de livre a confinado. O parâmetro O leva em consideração a litologia suprajacente à posição dos aquíferos. E, por fim, o D leva em consideração a profundidade do aquífero em relação à superfície. Quanto mais próximo da superfície, mais vulnerável. Quanto mais profundo, menos vulnerável. Nosso banco de dados, como eu disse, ele foi trabalhado em uma escala regional pela falta de dados com escala de maior detalhe. Nós utilizamos o modelo digital de elevação da IUGS, a delimitação de bacias da ANA. Os dados de poços cadastrados, nós utilizamos 14 poços com dados do CIAGAS e do CIAM. Assim como dados de geologia veio do mapeamento da Codemig e os dados de pedologia foram obtidos através do IDE-SISEMA. O parâmetro G, o grau de confinamento. Para definir o grau de confinamento da nossa área, primeiro nós agrupamos um mapa de sistema de aquíferos que agrupa os litotipos de características hidrodinâmicas próximas. Com isso, nós obtivemos uma série de 5 diferentes sistemas aquíferos e comparamos com a interpretação regional feita pelo trabalho da CPRM de 2019 para definir o provável grau de confinamento desses aquíferos. Uma vez definido, nós realizamos o mapa e conferimos o nosso mapa com os dados, com os 14 poços tubulares, para validar se esses dados estão condizentes com a nossa realidade ou se era necessária alguma adaptação. Especificamente para aquíferos aluvionares, nós pegamos os principais cursos de rio, o rio Indaiá e o rio Borrachudo, e colocamos um buffer de 300 metros para delinear um aquífero aluvionar. Assim como para os principais afluentes desses rios, nós definimos um buffer de 150 metros também para definir o aquífero aluvionar. O parâmetro O levou em consideração o tipo de rocha que está acima do aquífero, lembrando que a rocha mais resistente à passagem de contaminantes leva uma valoração menor, enquanto a rocha que for mais suscetível a essa infiltração leva uma valoração maior. Por fim, o parâmetro D, como eu já disse, se refere à profundidade do aquífero em relação à superfície. Portanto, como eu disse, o GOD trata-se de um método de sobreposição de mapas e indexação. Nós realizamos um mapa na figura A para o parâmetro G, a figura B corresponde ao parâmetro O, e o parâmetro C corresponde ao parâmetro D. E nisso, quando você sobrepõe esses mapas e multiplica os índices, você vai obter um valor de 0 a 1, que corresponde à vulnerabilidade daquele aquífero. Por isso, conseguimos obter este mapa, que é o mapa de vulnerabilidade intrínseca, ou seja, a vulnerabilidade daquele aquífero, considerando somente os aspectos hidrogeológicos da região. Podemos ver que nós chegamos num mapa onde ele é predominantemente de vulnerabilidade média, 52% da nossa área, a vulnerabilidade alta, ocupando 25% da nossa área. Enquanto também, principalmente nos aquíferos aluvionares e alguns locais onde afloram carbonatos, nós temos uma vulnerabilidade extrema, compondo 17% da nossa região,
e a área de vulnerabilidade baixa compondo apenas 4% da nossa área. Definindo a vulnerabilidade intrínseca, passamos então para a vulnerabilidade específica, que significa pegar a vulnerabilidade intrínseca e comparar com as atividades econômicas vigentes na nossa região. Para isso, nós pegamos o mapa de vulnerabilidade intrínseca, o mapa GOD, e comparamos ele com o mapa de uso e ocupação. Nós demos valores para os tipos de uso e ocupação da nossa região, onde as áreas de vegetação natural receberam as menores valorações e as áreas com atividades mais agressivas, como mineração e agricultura, receberam valores mais altos. Assim, nós chegamos num mapa de vulnerabilidade específica, ou GOD-S, que comparando com o mapa visto anteriormente, nós podemos ver que nossa área é predominantemente de baixa a vulnerabilidade desprezível. Isso significa que as atividades econômicas vigentes na região têm baixa vulnerabilidade de causar, baixa probabilidade de causar impactos nos recursos hídricos. Assim, nós temos nesse novo mapa uma área de 37% de baixa vulnerabilidade, 30% de área desprezível em relação à vulnerabilidade, uma vulnerabilidade média de 14%, uma vulnerabilidade alta de 0,28% e uma vulnerabilidade extrema de 17,10%. Assim, podemos entender que o mapa de vulnerabilidade intrínseca mostra uma vulnerabilidade que varia de média a alta predominantemente, porém as atividades econômicas vigentes, ela pouco afeta ou tem baixa probabilidade de afetar os aquíferos na nossa região. Isso é importante porque nós podemos mensurar quando entrar a indústria do gás não convencional na região, para onde ela deve se desenvolver com mais cuidado e para onde ela tem menos risco de impactar os recursos hídricos ao se desenvolver na região. Podemos observar que nós temos 3 pontos de pesquisa de gás na região de vulnerabilidade média e 1 ponto localizado numa área de alta vulnerabilidade. Lembrando que esses poços são meramente de pesquisa, não foram realizados fracionamento hidráulico neles. Porém, nós temos então, compondo o nosso baseline, uma análise de vulnerabilidade que pode ser extremamente útil tanto para a gestão, para potencial desenvolvimento da indústria não convencional, como também serve como uma ferramenta poderosa para desenvolvimento de outras atividades econômicas no local. Agradeço a atenção de todos vocês e me coloco à disposição se quiserem entrar em contato comigo. Muito obrigado.